Meu nome é Elsa. Durante 56 anos de vida, pensei que já tivesse enfrentado todas as provações possíveis, mas nada poderia ter me preparado para o momento em que meu próprio filho mais velho me olhou nos olhos e disse, com um tom carregado de repulsa, que eu não era mais bem-vinda em minha própria casa. Naquele instante, senti meu coração parar. Eu estava grávida. O peso da criança em meu ventre era uma lembrança constante de que, apesar de tudo, uma nova vida estava por vir. Mas nada disso importava para meu filho. Ele se recusava a aceitar a verdade. A verdade era que eu havia voltado para os braços de meu ex-marido. Um homem que, no passado, me causará tanto sofrimento quanto felicidade. Não sei se foi a nostalgia ou o desejo de recuperar algo perdido, mas nos reencontramos e, contra todas as probabilidades, concebi um filho dele. Aos 56 anos de idade. Meus pensamentos estavam confusos naquela noite. Eu sabia que meu filho mais velho não reagiria bem à notícia, mas jamais imaginei que ele fosse capaz de me virar as costas de maneira tão brutal. Quando ele abriu a porta e ordenou que eu saísse, o medo tomou conta de mim. Para onde eu iria? O que seria de mim e de meu bebê? Mas o olhar dele era duro como pedra. Não havia espaço para súplicas. Eu saí. Com uma mala apressadamente arrumada e uma dor dilacerante no peito, atravessei a soleira da casa que um dia foi meu lar. O frio da noite pareceu ainda mais cortante naquele momento. E então, começou minha jornada. O ar gelado da noite cortava minha pele enquanto eu caminhava sem rumo. Cada passo parecia afundar meu corpo ainda mais no peso da realidade. Meu próprio filho me expulsara de casa. A cada batida do meu coração, eu sentia o bebê dentro de mim se mover, como se compartilhasse da minha angústia. Meu instinto materno gritava para protegê-lo, para encontrar um abrigo, um lugar onde pudéssemos estar seguros. Mas para onde eu iria? O pai da criança. Meu ex-marido. A ideia de procurá-lo me revirava o estômago. Ele sabia da gravidez, mas não tínhamos discutido o futuro. Nosso relacionamento sempre foi um jogo perigoso de idas e vindas, e, no momento, eu não sabia se ele me aceitaria sob seu teto. Mas eu não tinha escolha. Segurei meu ventre com as mãos trêmulas e respirei fundo. Eu precisava ser forte. Não por mim, mas por aquele ser que crescia dentro de mim. Chamei um táxi e dei o endereço. A casa dele. O único lugar para onde eu poderia ir. As luzes da casa estavam acesas quando o carro estacionou diante do portão. Meu coração batia com força dentro do peito. Desci do táxi devagar, tentando ignorar a dor surda que começava a pulsar na base das minhas costas. Talvez fosse o nervosismo. Talvez fosse algo mais. Toquei a campainha. Por alguns instantes, só ouvi o som do vento e meu próprio coração batendo dentro do peito. Então, a porta se abriu. Lá estava ele. Os anos haviam passado, mas seu olhar continuava o mesmo. Um misto de cansaço e intensidade que sempre me deixava sem fôlego. Ele me encarou por um momento e depois baixou os olhos para minha barriga. Elsa. A voz dele saiu rouca, carregada de algo que não consegui identificar. Eu não tenho para onde ir. Não sabia se esperava compaixão ou rejeição. Talvez um pouco dos dois. Ele deu um passo para o lado, abrindo passagem. Entre. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu estava tão cansada. Caminhei para dentro da casa, sem saber que aquela seria apenas a primeira de muitas batalhas que eu enfrentaria. A porta se fechou atrás de mim com um clique surdo, selando meu destino naquele instante. O calor da casa contrastava com o frio cortante lá fora, mas ainda assim, eu tremia. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o medo. Meu ex-marido me observava em silêncio. Seu olhar oscilava entre minha barriga e meu rosto, como se tentasse encontrar respostas para perguntas que nunca foram feitas. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Meus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Eu queria dizer tanta coisa.
Queria gritar que nosso filho mais velho me odiava, que eu não tinha para onde ir, que eu estava exausta e perdida. Mas, em vez disso, apenas balancei a cabeça e deixei que as lágrimas caíssem. Ele soltou um suspiro pesado e passou a mão pelos cabelos, um velho hábito de quando estava frustrado. Você não pode ficar chorando desse jeito, Elsa. Você está grávida. Precisa se acalmar. Fechei os olhos por um momento, tentando encontrar algum resquício de força dentro de mim. Quando os abri, vi que ele já estava de volta ao seu modo prático e direto. Você jantou? Minha garganta se apertou. Eu nem me lembrava da última vez que havia comido algo decente. Não. Ele assentiu e seguiu para a cozinha sem dizer mais nada. O som dos armários se abrindo e panelas sendo movidas encheu o silêncio da casa. Eu permaneci na sala, abraçando minha barriga, sentindo os chutes fracos do bebê. Minutos depois, ele voltou com um prato simples de arroz e frango. Colocou-o na mesa de centro e me olhou com seriedade. Coma. Sentei-me devagar e peguei os talheres. Meus dedos ainda tremiam, mas eu comi. Mordida após mordida, a comida quente aqueceu meu estômago e, aos poucos, meu coração desacelerou. Ele se sentou à minha frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Agora me diga. O que aconteceu? Respirei fundo. Nosso filho descobriu sobre nós. Sobre a gravidez. Ele ficou furioso. Disse que eu era uma vergonha. A expressão dele se fechou. Ele te colocou para fora de casa? Assenti. Por um momento, achei que ele fosse explodir. Mas, em vez disso, ele apenas esfregou o rosto com as mãos e ficou em silêncio. Aquele garoto. Ele não terminou a frase. Talvez porque, no fundo, soubesse que nossa relação com nosso filho mais velho sempre fora complicada. Você pode ficar aqui, ele disse, depois de um tempo. Pelo menos até o bebê nascer. Senti um alívio imediato, mas também um medo profundo. Ficar ali significava enfrentar todas as feridas do passado, todas as razões que nos separaram antes. Mas eu não tinha escolha. Obrigada, sussurrei. Ele apenas acenou com a cabeça, como se aquilo não fosse nada demais. Mas eu sabia que era. Eu sabia que aquela era apenas a primeira batalha de muitas. Naquela noite, deitei-me na cama de um quarto que não era meu. O colchão era firme, as cobertas tinham um cheiro estranho de amaciante barato, e a janela rangia com o vento. Mas era um teto. Era um lugar para descansar, e eu precisava disso mais do que qualquer coisa. Meu ex-marido dormia no outro quarto. Eu ouvia seus passos de um lado para o outro, mesmo tarde da noite. Ele nunca foi de dormir cedo quando tinha preocupações na cabeça, e, naquele momento, eu sabia que ele estava pensando em nosso filho mais velho tanto quanto eu. A raiva nos olhos de meu primogênito ainda me assombrava. Você não é mais bem-vinda aqui. Fechei os olhos, tentando afastar aquelas palavras, mas elas voltaram ainda mais fortes. Meu peito doía. Meu próprio filho me rejeitara. Como era possível que aquele menino que eu criei, que um dia segurou minha mão para atravessar a rua, agora me odiasse tanto? Virei-me de lado e abracei meu ventre. Meu bebê mexeu-se levemente, e uma pequena lágrima deslizou pelo meu rosto. Eu precisava dormir. Precisava ser forte para enfrentar o amanhã. Acordei com o cheiro de café e o som abafado de vozes. Demorei alguns segundos para lembrar onde estava. O sol filtrava-se pela cortina mal fechada, e o quarto tinha aquele silêncio incômodo de casa pouco habitada. Levantei-me devagar, sentindo a pressão do peso do bebê nas costas. Vesti um roupão e saí do quarto, seguindo o aroma do café até a cozinha. Meu ex-marido estava sentado à mesa. Ao seu lado, uma mulher. Meu coração gelou. Era minha nora. O que ela estava fazendo ali? Assim que me viu, sua expressão endureceu. Os lábios finos se apertaram, e ela cruzou os braços sobre o peito. Elsa. Sua voz era fria.
Engoli em seco e olhei para meu ex-marido, esperando alguma explicação. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos, como fazia sempre que se sentia preso em uma situação desconfortável. Ela veio falar com você, disse ele. Minha nora me olhou de cima a baixo, os olhos cheios de julgamento. Você tem ideia do que fez com o nosso filho? Cada palavra dela era uma facada. Ele está arrasado, ela me interrompeu. Você o humilhou. Fez ele se sentir traído. Você tem noção de que ele não quer mais olhar na sua cara? Minha garganta se apertou. Eu nunca quis magoá-lo, tentei dizer, mas minha voz soou pequena, fraca. Ela riu, mas não havia humor ali. Nunca quis magoá-lo. Você dormiu com um homem que ele odeia. Voltou com seu ex-marido como se fosse uma adolescente inconsequente, para piorar, engravidou. Aos 56 anos. Você tem noção do quanto isso o destruiu? Meu estômago se revirou. Eu sabia que meu filho estava furioso, mas não imaginava que sua esposa compartilhava do mesmo ódio. Eu sou a mãe dele, sussurrei, tentando me agarrar a alguma dignidade. O silêncio caiu como uma sentença de morte. Meu ex-marido se mexeu na cadeira, desconfortável. Já chega, disse ele, finalmente. Ela está grávida. Não precisa ouvir isso agora. Minha nora bufou, levantou-se e pegou a bolsa. Eu só vim dizer para você não aparecer mais. Não tente falar com ele. Ele não quer saber de você. Aquelas palavras foram como um golpe. Ela passou por mim sem olhar para trás. A porta se fechou com um estrondo. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, sentindo minha respiração falhar. Meu ex-marido suspirou pesadamente e passou as mãos pelo rosto. Você sabia que isso ia acontecer, murmurou ele. Sim. Eu sabia. Mas isso não tornava a dor menor. O silêncio tomou conta da cozinha depois que minha nora se foi. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac irritante, mas eu mal conseguia ouvir qualquer coisa além do peso das palavras dela martelando em minha mente. Não mais sou a mãe dele. Como alguém pode deixar de ser mãe? Eu o carreguei no ventre, cuidei dele, vi seus primeiros passos, segurei sua mão quando ele chorava no meio da noite. Agora, tudo isso simplesmente não existia mais para ele? Minhas mãos tremiam. Meu ex-marido se levantou e foi até a pia. Ligou a torneira, deixou a água correr, mas não fez nada com ela. Talvez precisasse de um momento para organizar os próprios pensamentos. Você deveria descansar, disse ele, sem me olhar. Descansar? Minha voz saiu trêmula, mas carregada de uma incredulidade amarga. Depois do que acabei de ouvir? Ele suspirou e fechou a torneira. Você já sabia que ele ia reagir assim. Saber não torna mais fácil. Ele se virou para mim, apoiando as mãos na bancada. O olhar era o mesmo de anos atrás, quando discutíamos por algo sério, mas nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. Você quer que eu faça o quê, Elsa? Que vá até lá e mande ele respeitar você? Ele é um homem adulto, faz suas escolhas. Engoli a dor e respirei fundo. Ele me odeia. Ele está com raiva. Balancei a cabeça. Não é só isso. Ele realmente me odeia. Fiquei esperando que meu ex-marido me contradissesse. Que dissesse que eu estava exagerando, que nosso filho logo se acalmaria. Mas ele não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Me afastei da mesa, sentindo uma onda de tontura. Preciso de um banho. Saí da cozinha antes que as lágrimas viessem. A água quente escorria pelo meu corpo, tentando aliviar a tensão, mas nada parecia capaz de lavar a sensação de rejeição que me corroía por dentro. Eu sabia que engravidar aos 56 anos seria um choque para minha família. Sabia que voltar para meu ex-marido despertaria sentimentos ruins no meu filho mais velho. Mas eu nunca esperei ser cortada da vida dele como se eu fosse um erro irreversível.
A raiva começou a tomar espaço dentro da dor. Meu filho me julgava como se eu fosse uma mulher inconsequente, como se não tivesse o direito de seguir minha própria vida. Mas quem ele pensava que era? Como ele achava que eu me sentiria ouvindo aquelas palavras? Eu passei anos vivendo para ele, para minha família. Agora que eu havia tomado uma decisão por mim, eu era uma vergonha? Passei as mãos pelo rosto molhado. O bebê dentro de mim se mexeu, como se sentisse minha agitação. Vai ficar tudo bem, sussurrei, acariciando minha barriga. Quando saí do banho e voltei para o quarto, encontrei meu ex-marido encostado na porta, os braços cruzados. Você vai tentar falar com ele? Eu não sabia. Parte de mim queria correr até a casa onde morei por tantos anos, implorar que meu filho me escutasse, que tentasse entender. Mas outra parte estava cansada de implorar por amor. Se ele quiser me ouvir, sabe onde me encontrar. Foi a única resposta que consegui dar. Meu ex-marido me analisou por um momento, depois assentiu. Vou preparar algo para o jantar. Ele saiu sem dizer mais nada, me deixando sozinha com meus pensamentos. Deitei-me na cama e fechei os olhos. A vida que eu conhecia havia desmoronado. Agora, eu teria que reconstruí-la. Sozinha ou não. Os dias se passaram lentamente, arrastando-se como um peso amarrado aos meus tornozelos. Meu ex-marido cumpria a promessa de me dar abrigo, mas não falava muito sobre o futuro. Eu sabia que ele estava tentando medir até onde ia sua responsabilidade comigo e com o bebê. Meu filho mais velho não me procurou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. A dor dessa rejeição não diminuía. Eu tentava me convencer de que, com o tempo, ele aceitaria. Que voltaria. Mas a voz cruel de minha nora ecoava na minha cabeça: ele não quer mais saber de você. Então, uma noite, a dor começou. A princípio, achei que fosse apenas cansaço. Mas então veio uma fisgada aguda, cortando minha barriga como uma lâmina invisível. Minhas pernas cederam. Ei! Meu ex-marido correu até mim, segurando-me antes que eu caísse. O que houve? Eu tentei respirar fundo, mas outra contração me atingiu em cheio. Está na hora. O rosto dele ficou pálido. Ele agarrou as chaves do carro e, antes que eu percebesse, já estava me ajudando a sair da casa. O hospital era um borrão de vozes, luzes fortes e mãos me guiando de um lado para o outro. A dor era intensa, queimando cada músculo do meu corpo. Ouvi enfermeiras cochichando sobre minha idade, mas não me importei. O único pensamento na minha mente era meu bebê. Eu queria ver seu rosto. Eu queria segurá-lo. Meu ex-marido ficou ao meu lado, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam tensos, cheios de algo que eu não via há anos: medo. Você consegue, Elsa, disse ele, sua voz rouca de emoção. A dor atingiu seu auge. Eu gritei. O mundo se tornou um turbilhão de sensações. E então, o choro. O choro mais lindo que eu já ouvi na minha vida. O médico segurou o bebê, limpou-o rapidamente e o colocou em meus braços. Era uma menina. Minha filha. Ela se mexia, seus olhinhos semicerrados como se tentasse entender o mundo ao seu redor. Minúscula, quente, frágil. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Olá, meu amor, minha voz saiu trêmula. Meu ex-marido olhou para ela com algo indefinível no rosto. Algo entre assombro e ternura. Ela é perfeita, ele murmurou. Eu beijei a testa de minha filha e a segurei ainda mais perto. E então, tudo o que havia acontecido antes, a rejeição, a dor, as palavras cruéis, se tornaram apenas ecos distantes. Eu tinha minha filha agora. Eu não estava sozinha. Os dias seguintes foram um borrão de exaustão e felicidade. Minha filha era pequena, mas forte. Seu choro enchia a casa, e eu me pegava sorrindo sempre que a olhava. Meu ex-marido ficava por perto mais do que eu esperava. Ele não dizia muito, mas seu olhar sempre se suavizava quando via a bebê.
Mas meu filho mais velho ainda era um fantasma em minha vida. Até aquela tarde. Eu estava sentada na poltrona do quarto, embalando minha filha, quando ouvi uma batida hesitante na porta. Meu coração quase parou. Meu ex-marido abriu e, do outro lado, estava ele. Meu filho. Ele parecia diferente. Cansado. Como se o peso da raiva que carregava tivesse se tornado um fardo. Eu não disse nada. Apenas esperei. Ele entrou devagar. Seus olhos pousaram na bebê em meus braços. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Então, ele soltou um suspiro pesado e passou a mão pelo rosto. Eu não sei se consigo perdoar você, disse ele, a voz baixa. Meu peito apertou. Eu nunca quis te machucar. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Outro silêncio. Então, ele deu um passo à frente, estendeu a mão hesitante e tocou o pequeno braço de sua irmã. Qual é o nome dela? Uma lágrima solitária rolou pelo meu rosto. Helena. Ele olhou para a bebê por mais alguns segundos. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, seu olhar suavizou. Eu soube, naquele momento, que o caminho para a reconciliação seria longo. Mas ele estava ali. E isso já era um começo. Essa foi mais uma história do canal Uma Herança de História.